Nós recebemos a doutora Lorena Martiniano, médica pediatra do Complexo de Saúde Emílio Ribas. Eu agradeço a sua presença. Por nada, Ana. Prazer meu estar aqui também, representando o Instituto. E falando da importância das vacinas, né? Quais são as primeiras vacinas que os pais devem se preocupar logo no nascimento? Inclusive, já na gestação, já é preciso ter um cuidado, né? É importante que o calendário vacinal da gestante esteja atualizado, porque muitos anticorpos, tudo isso passa pela placenta, pelo leite materno. Então, é importante que ela tenha isso atualizado. Tem algumas vacinas que não podem ser feitas na gestação, que são quando o vírus não é uma partícula, é um vírus inativado. Então, essas não podem ser feitas. E ao nascer, tem duas que são básicas. Em geral, faz até na própria maternidade mesmo, que é a BCG e a hepatite B. A BCG é contra a tuberculose, tem ali o bacilo da tuberculose e a hepatite B é a primeira dose que a gente vai fazer. Ainda tem outras que vão fazendo ao longo que ela vai crescendo. Essas são os principais, assim, ao nascer. Depois a gente, por exemplo, até os 6 meses de idade, para que tu entenda, mês sim, mês não, vai vacinar. E aí, até esses 6 meses, a gente faz as principais vacinas para pneumonia, para meningite, rotavírus, que é uma doença intestinal. Então, todas elas basicamente são feitas nesses 6 primeiros meses. Uma dúvida pessoal minha, vou aproveitar que eu faço. Tem também uma vacina que o pai ou a mãe toma com relação ao tipo sanguíneo do casal, não tem? Essa eu não conheço, Ana. Para evitar algum problema de... Ah, não. Ela é uma vacina, mas ela é uma vacina diferente do esquema do calendário vacinal. Ela é como se fosse, na verdade, um meio imunológico, que aí o que acontece? Protege o bebê daqueles anticorpos que a mãe produz na própria gestação. Por exemplo, se eu tenho o tipo sanguíneo A e o meu filho vai ter o tipo sanguíneo O, eu posso produzir anticorpos contra ele, entendeu? Então, a gente toma essa vacina, tem um nome que chama Rogan, né, para evitar que isso aconteça durante a gestação. Mas não está, por exemplo, não é dentro do calendário vacinal. Ela é durante a gestação e depende do tipo sanguíneo da mãe, na verdade, e do bebê. Ah, tá. Eu pensava que era do tipo sanguíneo do pai, da mãe, mas... Acaba interferindo porque o bebê também tem influência do tipo sanguíneo do pai, mas é mais em relação à mãe que ela é RH negativa. É mais em relação a isso. Então, a gente pode perceber que essa questão da vacinação, desde a gestação até a vida toda, é importante, né? Com certeza. E eu acho que a gente perde um pouco esse acompanhamento. Por exemplo, até de fazer o reflexo de como é que está a nossa vacina, né? De como, assim, como nos primeiros 2 anos a gente vacina muito. Então, eu acho que os pais têm mais cuidado, procuram mais, vão mais atrás mesmo. E ao longo que a gente vai crescendo, eu acho que isso se perde. Por exemplo, tem vacinas típicas da adolescência. O HPV, em geral, a gente toma como na idade pré-adolescente, para adolescente, e uma grande gama de pessoas não faz, porque perde mesmo esse acompanhamento. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que é social, na verdade, vacinar, né? Não é só para a gente, é também para o meio que a gente está incluído. E é uma coisa cientificamente comprovada, é uma maneira, como eu falei no início, de prevenir, de evitar várias doenças graves. Inclusive, uma pessoa imunizada evita que aquele vírus circule e acabe infectando outras pessoas. Como você falou, é social, né? Exato, Por exemplo, até em 2018, a gente voltou a ter algumas doenças que não existiam, que a gente já tinha controle, já tinha erradicado. Uma delas é o sarampo, por exemplo. A gente passou um tempo não tendo, em 2018 voltou a ter alguns casos. Acredita-se que por conta de cobertura vacinal. E, obviamente, na pandemia, como foi um período muito específico, a gente ficou muito preso dentro de casa. A cobertura vacinal foi péssima, eu acho que foi a pior em anos que a gente teve no Brasil. Então, é importante voltar, é importante entender sobre o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, as diferenças entre as vacinas. Tudo isso eu acho que a gente tem que realmente bater nessa tecla, principalmente a partir de agora, depois da pandemia. É verdade. Ainda falando da questão dos bebês, você disse que até os 6 meses tem toda essa questão. Agora, o bebê ele vai tomar uma vacina e às vezes ele toma 3. Isso. Isso é normal? Isso tem alguma reação? Não, em geral a gente pode ter uma reação vacinal. É esperada, Ela é né? esperada, não é nada para que os pais fiquem assustados. Pode ser, por exemplo, uma manifestação local, do lugar ficar mais endurecido, vermelho. Em geral é nas coxinhas que a gente faz quando é bebezinho menor.
pode ficar mais vermelho, mais endurecido. Ela pode ter febre, esse bebê, entendeu? Provavelmente vai ter febre, mas é um pico, se resolve normalmente em 24 horas. Existem pouquíssimos casos descritos de reações muito graves, em que vai ter alguma coisa específica para eles. É mito dizer que se tiver alguma reação é porque a vacina fez efeito? É mito, isso é pessoal. Tem gente que faz... Eu faço febre em todas as vacinas que eu tomo até hoje e eu tenho amigos que não fazem nenhuma. Em geral, na infância, a gente tem reação. Em geral, você vai ter uma febre, um mal-estar, um bebê que lhe procura mais. Às vezes já é um bebê que está mais independente, já dorme na caminha e tudo. E não, ele vai procurar mais, talvez vai querer mais colo. Isso é esperado, mas é bem pessoal. Não vai deixar de ter efeito se ele não fizer um pico de febre, por exemplo. Entendi. Qual é a diferença da vacina da rede pública para a vacina da rede privada? Existem algumas vacinas específicas que tem mais... É como se... Para falar de um jeito que eu te explique mais fácil, é como se a composição tivesse mais coisa, entendeu? Então, por exemplo, a vacina pneumocócica, na rede pública, a gente tem... Ela é 10 valente, então tem 10 sorotipos lá dentro. No meio privado, você encontra até de 23 valência. Então, existem algumas diferenças mais nesse aspecto. Existem algumas vacinas que não estão presentes na rede pública, as das meningite B em geral não é do cartão vacinal correto, então é uma que eu falo, se puder realmente procure algum lugar para que você aplique. A CWY, hoje em dia, ela só é disponível, é uma da meningite também, para que você entenda. Ela só é disponível na faixa etária adolescente. Então, se a gente vai fazer em outra faixa etária, também está só na rede privada. A influenza, agora que a gente vai entrar nos picos de viroses e tudo, ela também tem mais composição na vacina que é feita no privado. Inclusive, você falou da virose, a gente está iniciando a campanha de vacinação da gripe, né? Isso. Tem uma diferença, todo ano essa vacina é atualizada, é isso mesmo? Isso, você imagina que o vírus, a gente viveu aí com a pandemia de Covid-19, você viu que eles mudam rápido, né? Então, todo ano existe uma cepa, que é o nome chique, que a gente chama para esse vírus, que é o vírus do ano, entendeu? Então, por isso que todo ano a gente tem que aplicar essa vacina, porque a gente pega aquelas cepas que a gente está esperando, aquelas que estão mais em circulação e colocam na vacina. Por isso que ela acaba sendo chato de ter que ser anual mesmo. Depois da Covid, com a vacina para a Covid, a expectativa de imunização vacinal, a procura aumentou, diminuiu? Em relação ao Covid especificamente, que você fala? Sim. Eu acho que se mantém. Eu não vejo ela nem aumentando, nem diminuindo. E com relação a outras? A outras, eu acho que, por exemplo, a de influenza é uma que depois do Covid, eu acho que as pessoas se preocuparam mais de ir atrás. Então, por exemplo, hoje em dia eu vejo famílias se vacinando, que é o ideal. Todo mundo, de avó, tios, pai, mãe e o bebê se vacinarem para a influenza, por exemplo. Antes não era muito assim. Vacinava quem estava na campanha, que é mais bebê, mais idoso. Aquele grupo prioritário. Exato, ali. mais em relação a esse grupo prioritário. E eu acho que com a pandemia isso mudou. Eu vejo pessoas, por exemplo, da nossa idade, que vacinam, que vão todo ano procurar essa vacina, que é o nosso objetivo, é que circule menos, é que essas pessoas adoeçam menos. Pessoas que adoecem menos são pessoas que não espalham tanto vírus, né? Se a gente parar para pensar. E com relação à Covid, a vacina contra a Covid nas crianças, a gente conversando aqui, né, nos bastidores, a gente estava repercutindo exatamente essa questão. Alguns pais ainda têm receio de vacinar. Eu acho que a gente viveu um período de que foi falado sobre ser rápido, será que é efetivo, será que não é? Eu acho que a gente tem que confiar em ciência. Assim, obviamente, os casos graves não mudaram com pessoas que são vacinadas. E o mesmo vai para a criança. Em geral, a Covid que as crianças, adolescentes vão ter é uma Covid mais branda. Mas pode não ser. A gente tem óbitos nessa faixa etária. A gente tem uma doença multi-inflamatória que foi descoberta nessa faixa etária de criança. Então, ela se torna tão fundamental como qualquer outra vacina. O que é importante que a gente entenda é que o objetivo da vacina não é que você não tenha a doença. Você pode adoecer, você pode ter. Eu quero que você não tenha a forma grave. Então, é fundamental para mim a vacina do Covid para todo mundo. Seja desde bebezinho até para o idoso, para todo mundo. Verificar as doses. Eu acho que a gente fez a primeira, a segunda dose muito bem.
Mas as outras eu acho que a gente já deu uma relaxada, então rever mesmo o cartão vacinal. O que pode ser perigoso, já que o vírus, assim como os das outras... Exatamente, está circulando. E você imagina que quanto mais circula, mais possibilidade ele tem de mutar, mais possibilidade ele tem de vir com outra nova característica da doença. O burburinho de, na Europa surgiu uma outra variante, em outro canto surgiu uma outra variante. Quanto melhor a gente vacina, mais a gente está menos exposto a isso, entendeu? Agora, com essa questão da globalização, digamos, né? Os vírus, eles vão se, digamos, se desenvolvendo, vão mudando com mais rapidez. A gente tem esse intercâmbio de contaminações também, tanto que a Covid, né, tomou conta... Pode haver. Por exemplo, se você viaja para um lugar e você adoece e você traz para cá, nada impede que esse vírus também vá se espalhar por aqui. A gente viu isso justamente com a Covid, como você está falando. Surgiu na Europa, ficou um tempo lá, um caso aqui, e de repente a gente já estava dentro da pandemia do mesmo jeito. Então, talvez voltando aí de novo para o nosso assunto e sendo até um pouco incisiva, vacinas funcionam para isso, para evitar que você fique realmente circulando com tantas coisas, com tantos vírus, bactérias, o que seja. E eu queria que você explicasse também, até inclusive é uma dúvida minha, eu tenho 2 filhos, Tá. O que o vírus faz no organismo? Acho que é importante agir... Perdão, o que a vacina faz no organismo? Como ela age? Muitas vezes é o vírus vivo, outras vezes é o vírus inativo. Isso. É assim, se eu for falar de possibilidades de vacina, eu acho que eu vou me estender muito e não é o caso. Mas, por exemplo, a gente tem muitos tipos de vacina. Então, por exemplo, eu tenho vacina que é um vírus que ele vai ser inativado, ele não causa doença, mas ele está no teu organismo. Eu tenho outra que é umas partículas do vírus, é como se eu quebrasse ele todinho e fizesse essa vacina. Eu tenho outras que são uma técnica mais moderna de RNA, que é como se eu... essa é mais difícil de explicar, mas é como se... Mas tá ótimo, a gente está entendendo direitinho, tá? É como se a gente conseguisse fazer uma leitura do vírus e a gente produzisse uma coisa semelhante e a gente coloca ali, bem simples para que você entenda. Então, você vê que tem vários tipos de vacina. Cada vacina, qual é o intuito? Para ser bem sucinta também. É como se fosse assim, quando eu trago o vírus inativado dentro do meu corpo, o que é que o meu corpo entende? Opa, chegou alguma coisa nova aqui. Vamos se mobilizar para evitar que isso se espalhe. E a gente produz uma coisa que chama anticorpo. Então, se você produz anticorpo, você cria anticorpos para aquilo. Então, você imagina que quando você tem a doença, o seu corpo já entende. Opa, isso aqui já teve lá atrás no meu corpo há um tempo. Vamos só fazer aqui vamos só produzir um pouquinho mais de anticorpo e deixar essa infecção mais branda ou não haver infecção. Então, de maneira simples, é isso. Não sei se deu para entender. Entendi direitinho. É como se o meu organismo dissesse, já conheço esse vírus, já sei como combatê-lo, então não vai me pegar de surpresa. É como se a gente tivesse um escritório que tem um armário, que aí o nosso corpo vai lá, opa, esse aqui já teve. E aí a gente começa a produzir anticorpos para aquilo especificamente. A gente já falou da gestação, dessa primeira infância. A partir dos 2 anos, né, mais ou menos, quando as vacinas ficam mais espaçadas, o que os pais têm que ter mais atenção? Além de cumprir aquele calendário, que é o básico, né, para promover a saúde do seu filho e também do local que ele circula, enfim, que ele se socializa. Mas, assim, o que os pais precisam ter atenção até chegar nessa questão do HPV? Como você falou, vai passando o tempo, os pais vão esquecendo, as coisas vão ficando nessa correria louca que a gente vive hoje, mas a saúde tem que ser prioridade fundamental. Eu acho assim, de novo, até os 2 anos de idade, você vai no pediatra com bastante rotina. 6 primeiros meses você vai todo mês, basicamente. Então, eu costumo dizer brinco que a gente cresce junto, né? A gente vê essa criança desenvolvendo muito bem. Depois dos 2 anos, eu acho que a gente dá uma relaxada. E talvez é isso que a gente não deveria dar. A gente, pelo menos, manter a nossa consulta anual, ter retornos frequentes, tirar as nossas dúvidas com os nossos médicos. Eu acho que a gente está muito conectado. Então, se você quiser, você pode dar um Google e achar 1000 coisas. Mas será que tudo que você lê vai realmente ser certo? Então, assim, eu gosto de dizer que você tem que ter o seu médico.
Você tem que ter a pessoa que cuida de você. Para quando você tiver uma dúvida, ser a pessoa que você fale, o que eu devo fazer? Eu posso tomar essa vacina? Eu não posso tomar essa vacina? O que eu posso fazer mais? O que eu deveria ou não fazer? Então, eu acho que é essencialmente isso, é acompanhar mesmo. Um médico que você confie, que conheça seu organismo, né? Às vezes a pessoa tem alguma alergia que precisa ser observada. Às vezes tem até alguma questão, não sei, tipo, teve uma questão cardíaca e eu já acompanho com aquele médico há vários anos, então eu já sei mais ou menos o que a gente pode ou não fazer nele. Se tem alguma doença autoimune, assim, estou viajando, mas se tem alguma doença autoimune para acompanhar, ou se não, se você é saudável e tem uma orientação mesmo, assim, de tudo, de quando ir na emergência, por que ir na emergência. Às vezes eu acho que a gente faz um uso indiscriminado de antibiótico, então ter cuidado de quando usar esse antibiótico, de ser bem indicado. Então eu acho que quando você confia com quem você está, eu acho que essa escuta ela é melhor, ela é mais efetiva. Por falar em antibióticos, qual é o risco desse consumo, mesmo que tenha esse controle de receita e tudo, mas qual é o risco de você tomar muito antibiótico ou tomar desenfreadamente? Às vezes uma crise de garganta que seu filho teve, você vai lá, medica e tudo, e aí se a criança reagiu bem, você já para e aí... A preocupação maior que a gente tem, principalmente sendo pediatra, nessa época do ano que a gente está, aqui no Ceará, é a época de chuva, então é a época do nosso inverno, né? Então, todo mundo vai ficar doente. As crianças vão ter 15 mil infecções virais. Elas costumam ser virais. Em geral, uma infecção viral, ela vem e vai embora. 3, 4 dias, ela já está bem melhor, já resolveu tudo. Se a gente faz antibiótico para todas essas infecções que são virais, que iam melhorar independente, a gente cria bactérias super resistentes. Então, talvez chegue um momento em que essa pessoa pegue uma bactéria que eu não consiga. Eu tenho que te internar para fazer um antibiótico mais forte. Ou eu realmente não tenha, entendeu? E acabe ela ficando com maior gravidade. Então, a maior preocupação é essa. É identificar algo que seja verdadeiramente bacteriano e não ficar usando de maneira desmedida, porque isso realmente faz com que as bactérias fiquem mais fortes. É como se fosse isso, elas fiquem resistentes a esses antibióticos. Mal comparando, e se eu estiver errada, me corrija, por favor. É como se o meu organismo tivesse acostumado a caminhar com algum suporte, de repente eu não vou ter aquele suporte para enfrentar. É uma comparação, pode ser feita essa comparação, não é exatamente assim, mas é mais ou menos isso. Talvez chegue um momento em que não funcione e eu não tenha mesmo possibilidade de antibiótico para fazer em ti ou nos teus bebês que tu já me contou, entendeu? Uhum. Doutora, por que não pode vacinar quando a criança está com febre? Assim, você imagina que a gente conversou lá no início sobre as reações vacinais, né? E acaba que ela pode ter febre pela vacina, e pode ter febre por outras coisas. Então, quando você vacina junto com ela, já estando doente, já fazendo febre, eu vou ficar, ela está fazendo febre por conta da vacina ou por conta de algo que ela já estava tendo? E eu acho que a gente não consegue fazer essa diferença muito bem. Então, pelo menos, a febril é suficiente para eu ter uma ideia. Não, é da vacina, vamos observar, vamos dar mais tempo. Se não é assim, eu fico, putz, será que eu não tenho que fazer algo a mais? Será que talvez eu não tenha que investigar essa criança a mais? Então, é mais por isso mesmo, para não ter confusão. Entendi, a confusão no diagnóstico. Isso, não é fator, tipo assim, não é impossibilitado, certo? Assim, não é contraindicação formal. Eu não gosto, eu acho que é melhor fazer longe da febre mesmo. No caso de uma reação vacinal com uma febre muito alta ou só febril, a mãe pode medicar, o pai pode medicar ou tem que deixar o corpo reagir? Tem aquela questão que até 37,8 você não medica, não é? Isso. É assim, a reação vacinal, ela pode vir na forma de febre, mas pode vir com outros componentes também. Então, por exemplo, dor no corpo é uma coisa que a gente pode ter na pós-vacina. Uma moleza. Exato. Então, você imagina se você está vacinando o bebê não vai chegar para você e vai falar, eu estou me sentindo mole, não estou me sentindo bem. Aqui no Ceará a gente costuma falar até de febre interna. Né? Assim, o bebê não vai ter essa capacidade. Se você nota o seu bebê mais molinho, querendo dormir bastante, você pode inclusive fazer uma dose de antitérmico, ele serve para dor também. Então não tem problema. Em geral, febre, para a gente registrar, é 37,8. E teve febre, você está autorizado a medicar. Quando eu era mais nova, por exemplo, eu tomei um monte de banho de álcool. Hoje em dia isso é proscrito.
Não precisa mais dar banho de álcool. Proscrito é um jeito que a gente fala de não usar mais. Não usar mais. A gente não usa mais álcool de banhos. A gente pode até usar, tipo, uma toalhinha, algo do gênero, mas também, se você não quiser, não tem problema nenhum. A febre vai passar só com antitérmico. Pode medicar. Dá o banho? O banho, ele é pessoal, porque assim, tem bebê que fica muito bem, que às vezes você já deu antitérmico, dá um banho, ele parece que sai mais relaxado, mais nesse sentido. Mas, por exemplo, o banho frio, que deixa esse bebê chorando, sabe, desconfortável, não tem benefício nenhum. Outra coisa que eu aprendi e queria compartilhar aqui, se eu estiver errada, você me corrige mais uma vez também, é que tem algum momento que o corpo do bebê, ele quer só ficar ali quietinho, o organismo, ele quer só reagir por si só, às vezes o bebê não quer comer, tá com o corpinho quente, mas não quer... E aí o ideal é você deixar. Aprendi com uma médica homeopata que me falou que aí você deixa porque é o organismo querendo se resolver por si só, querendo, digamos que, guardar energia. Eu uso uma analogia quando eu vou falar sobre febre com os pais. Eu falo assim, o corpo está em guerra. Se a gente está fazendo febre, a gente está combatendo alguma coisa, correto? Então você imagina que toda a minha energia está focada para ali. Para essa temperatura aumenta, o meu estado geral cai, o meu coração bate mais rápido, eu respiro mais vezes, porque tudo isso é eu querendo combater alguma coisa. Isso é uma função normal. Às vezes os pais ficam desesperados com a febre, eu falo, que bom que está fazendo febre, que bom que está podendo reagir de alguma maneira. Eu acho que a gente esquece um pouco como a gente fica com febre. Eu quero dormir, eu não quero comer, eu quero ficar deitada. E o bebê vai ser a mesma coisa. Talvez eles até tenham mais... O platô de recuperação deles é melhor. Porque eu tenho certeza que assim que passar a febre, ele está correndo aqui. E a gente talvez não fique correndo, mas eles vão estar correndo, vão estar se divertindo. E é uma resposta mesmo do organismo. Eu sou contra o medo da febre, assim, é como se fosse isso. Então a febre é como se fosse um bom sinal. Um sinal de que você está reagindo, exato. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, passou tão rápido. Foi rápido. Quero que, para a gente terminar, que mensagem você deixa para os pais sobre essa importância da vacinação, da prevenção, inclusive da campanha da influenza? Exato, eu acho que a gente está entrando agora no momento de pico. Em todos os lugares que você vai ver muitas pessoas na emergência, todo mundo que você conhece vai estar gripado. Então, se protejam. O modo de se proteger é tomando a vacina. Eu acho que tem uma medida de higiene que a gente aprendeu com a pandemia, que é máscara. Então, se você está gripado, resfriado, tenta usar máscara. Tente evitar visitar bebês que são muito novos quando você está gripado ou você está com alguma coisa, porque o organismo dele ainda não está 100%. Então, eles acabam pegando esse vírus de uma maneira mais grave. Existe uma doença que chama bronquiolite, que é essencialmente viral e que é bem grave para os bebês. E é isso, se vacinem. A campanha mesmo de influenza, ela começa em abril, pelo SUS. Nas redes privadas, a gente já consegue, acho que próxima semana já vai estar disponível essas vacinas. Então, se vocês puderem, se vacinem, salva vidas ainda. Ok, muito obrigada pela sua presença e eu espero por você no nosso próximo encontro com mais um assunto interessante. Até lá!